Nós agora vamos voltar à Contagem em Minas Gerais com o repórter Eduardo Ribeiro, que tem outras informações sobre o julgamento do goleiro Bruno. Eduardo, a gente sabe que o réu saiu daí agora há pouco. Como é que foi a saída do Bruno? Foi um pouco tumultuada, Ana. Bruno saiu com um carro escoltado por agentes penitenciários e também por policiais militares, pelo mesmo portão por onde entrou, um portão lateral aqui do Fórum Pedro Aleixo. Essas são as imagens do helicóptero da Rede Record, feitas agora há pouco, no instante em que ele saía do Fórum aqui em Contagem e seguia para o presídio Nelson Hungria, a pelo menos 25 quilômetros daqui. Do presídio, Bruno volta para cá amanhã, por volta das 8 horas da manhã, e o recomeço dos trabalhos está previsto para as 9 horas. O dia de hoje foi marcado basicamente por um longo depoimento de uma delegada de polícia, Ana Maria Santos. Ela presidiu os trabalhos, ela investigou boa parte do caso Bruno no decorrer desses quase 3 anos. Percival de Souza, comentarista de segurança da Rede Record, fala comigo sobre o peso desse depoimento que foi utilizado pela promotoria para dar credibilidade a um outro depoimento, a do Jorge, primo, na época do crime, menor de idade, hoje com 19 anos. Percival. Foi um depoimento de muita densidade e conteúdo, foi um depoimento revelador, consistente, perturbador e aterrador em vários momentos. O depoimento da delegada relatando tudo que o menor à época, Jorge, de 17 anos, contou a ela sobre o assassinato, impressionou muito os jurados, que a ouviram com muita atenção, e impressionou muito o promotor, Eduardo. Tanto que o depoimento da delegada vai ser uma das principais armas que ele, o promotor, vai usar no momento da acusação. Obrigado, Percival. Amanhã o dia recomeça com alguns depoimentos e provavelmente com o interrogatório do réu à tarde. Nesse caso, os debates entre defesa e acusação podem seguir na quarta-feira, com a possibilidade de uma sentença ainda na quarta-feira à noite ou madrugada de quinta-feira. De Contagem, Minas Gerais, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. O relacionamento conturbado com a Elisa Samúdio não era novidade na vida do Bruno. Mulheres sempre foram um sinônimo de problema, né? Depois que ele conquistou sucesso, fama e dinheiro. E é isso que você vai ver agora na primeira reportagem da série Culpado ou Inocente. Futebol, sexo e dinheiro. A história do goleiro Bruno tem alguns dos ingredientes mais intrigantes da crônica policial brasileira. Por que alguém rico e famoso se envolve numa trama tão cruel? Para este psicólogo, Bruno foi parar na cadeia por não saber lidar com o sexo oposto. Um comportamento de certa maneira, de degradação da mulher, né, de uma certa onipotência com relação à mulher, né, de uma certa agressividade com relação à mulher. Né, são traços que demonstram uma revolta com relação ao outro sexo. O jogador tem problemas com mulheres desde que nasceu. Abandonado pela mãe depois do parto, os dois só foram se conhecer há 7 anos, no programa de esportes aqui da Record. Faltava isso, pra ele completar, sabia? Só isso. Criado pela avó paterna e carente, o jogador se casou cedo, aos 21 anos, com Daiane dos Santos. O casal teve 2 filhas, mas cada vez mais rico e famoso, Bruno começou a ter relações extraconjugais. Em 2008, depois de uma partida contra o Atlético, chamou alguns amigos dos 2 times para uma festa no sítio dele. 8 prostitutas contratadas procuraram a delegacia para denunciar que teriam sido agredidas pelos jogadores. Ele não tinha preservativo, ninguém tinha acabado. Aí ele falou assim, não, eu falei assim, meu bem, então não rola, até ri dele assim, entendeu? Nisso ele já puxou meu cabelo, e nisso eu fui tentar arredar o guarda-roupa, aí o Bruno segurou ele por trás, e nisso que eu fui tentar puxar o guarda-roupa, ele começou a me dar bicudo nas minhas costas, entendeu? Tá até o roxo aqui. O casamento com Daiane estremeceu. 2 anos depois, mais uma polêmica envolvendo uma mulher. O goleiro saiu em defesa do atacante Adriano, acusado de agredir a noiva. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Não tem jeito. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xará. Então, eu acho que isso é problema pessoal do cara.
Para o psicólogo, o comportamento agressivo e ciumento de Bruno é uma reação inconsciente do jogador que desconta nas mulheres o afeto que não recebeu na infância. Ele repete, né, com os outros objetos de amor, com as mulheres, a experiência que ele teve primordial, que foi com a figura da mãe. Pouco antes de ser preso e ainda casado, Bruno teve 3 amantes ao mesmo tempo: Fernanda Gomes de Castro, a dentista Ingrid Cavaleiros e a própria Elisa Samúdio, responsável pela prisão do jogador. Segundo o Ministério Público Estadual, no dia 4 de junho de 2010, Elisa foi levada à força do Rio de Janeiro para o sítio de Bruno, em Minas. Ela estava com Bruninho, filho dela com o goleiro, na época com 5 meses. Dias depois, Elisa teria sido estrangulada por Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O corpo nunca foi encontrado. Quis o destino que o futuro do goleiro também passasse pelas mãos de uma mulher, a mais poderosa que Bruno já enfrentou, a juíza responsável pelo julgamento. Se o réu for condenado pelos 7 jurados, caberá a ela decidir quantos anos o jogador ainda vai passar na cadeia. Juíza há 14 anos, Marixa Fabiane Lopes Rodrigues veio de Teófilo Otoni, interior de Minas, para estudar direito nesta faculdade particular na capital. Este professor lembra com orgulho da moça dedicada que sentava na primeira fila e não perdia uma aula sobre a Constituição. E desde os bancos escolares, ela sempre foi uma pessoa muito séria, uma pessoa rigorosa, uma pessoa comprometida com os estudos. Hoje, a magistrada é responsável por quase 5.000 processos, nenhum tão polêmico e mais volumoso que o do goleiro. 17.000 páginas, 66 volumes. A juíza nunca quis falar sobre o assunto. Não que não tenha o que dizer, mas por receio de que alguma palavra mal interpretada possa influenciar no julgamento. Enquanto defesa e acusação travam discussões públicas, a magistrada preferiu o recolhimento que o cargo impõe. E no gabinete dela, no segundo andar aqui do Fórum de Contagem, no silêncio dos livros, encontrou o caminho para surpreender, enquanto muitos acreditavam que seria surpreendida. A primeira decisão da magistrada foi desmembrar o júri. A defesa queria que Bruno fosse julgado sozinho, acreditando no apelo popular. A juíza não deixou. Os defensores tentaram então uma manobra. Em novembro, no primeiro julgamento, o goleiro destituiu seu advogado no meio da sessão. O novo pediu prazo para estudar o processo. Seguindo a lei, Marixa Rodrigues teve que adiar para março o julgamento do jogador. Mas Fernanda e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, continuaram no plenário e acabaram condenados. Fernanda a 5 anos de prisão em regime aberto por sequestro e cárcere privado de Elisa e do bebê. Eu fui no céu e no inferno ao mesmo tempo. No céu, por saber que eu ainda poderia estar aqui fora, que seria um regime aberto, mas o inferno ao mesmo tempo, por saber que eu estaria sendo ali condenada, que eu fui condenada por uma coisa que eu não fiz e que a justiça não conseguiu entender. Seguindo a orientação da defesa, Macarrão confessou a participação no crime. Por ter colaborado com a justiça, a pena foi menor: 15 anos de prisão por cárcere privado, sequestro e homicídio triplamente qualificado. Para este professor de processo penal, a sentença de Macarrão prejudicou a defesa de Bruno e pode interferir no julgamento dele. Vai ser muitíssimo explorada pelo Ministério Público ao sustentar a acusação em plenário, e o promotor de justiça vai fazer o máximo para que influencie os jurados. Outra atitude da magistrada: mandar expedir a certidão de óbito de Elisa Samúdio. Pelo documento, ela foi morta na casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de ser o assassino. É a tese que o Ministério Público Estadual sustenta desde o início. Para o delegado que apurou o caso, a emissão da certidão de óbito a essa altura, tão perto dos julgamentos principais, foi outro duro golpe contra os defensores dos réus. Corrobora que realmente ela foi assassinada. Tanto é que a causa morte é asfixia. Corrobora. Acaba com
aquela polêmica que... Cadê a certidão de óbito? Tá já nos autos. Inconformados, os advogados de Bola, que vai a júri em 22 de abril, alegam que a juíza se tornou suspeita para julgar o caso. Dizem, por exemplo, que o júri de Macarrão e de Fernanda precisa ser anulado. Motivo: uma jurada teria passado mal e levada para um posto de saúde, violando a incomunicabilidade exigida por lei. Nós conseguimos descobrir que ela ficou 4 horas na UPA do Barreiro. Eu não vi uma linha de Sua Excelência dita sobre esse assunto, nenhuma linha. O que me causa mais perplexidade é que é uma certidão de incomunicabilidade. Nós vamos encaminhar para a corregedoria aqui do tribunal para saber e para pedir que esse oficial de justiça se explique por que ele não certificou a ocorrência desse fato e se foi por ordem da juíza que ele não certificou. Mas a juíza tem o apoio dos colegas de magistratura. Que a defesa ela deve ser técnica e ela às vezes ela se torna apelativa. E